O programa Ecologia em Ação convida vocês para mais uma rodada de informações sobre reciclagem, recuperação e reuso de matérias-primas que a natureza nos fornece gratuitamente. Mas antes desta aula de hoje, nós vamos fazer um rápido comentário da nossa participação no Conselho da Cidade, na Câmara Ambiental, onde durante a semana, numa reunião no IPUJ, foi discutida uma proposta do setor da mineração de Joinville. Foi bastante interessante e a mineração, como vocês sabem, ela produz brita e materiais para a construção civil. Mas para que haja produção de brita, de areia, de diversas granulometrias dos resíduos das rochas, é necessário que você desnude a montanha, raspe a floresta que tem em cima, tire o solo orgânico e faça a dinamitagem e a exploração das rochas para a produção, então, dessas matérias-primas indispensáveis para a construção civil. Mas é interessante o tema, o programa Ecologia em Ação, em outras rodadas, em anos anteriores, mostrou o caso da mineração Rudnick, onde todo o processo da produção desses materiais da construção civil foi mostrado num programa de 2 segmentos de 30 minutos. Pois bem, então vamos começar hoje com o nosso programa, mostrando para vocês um vídeo que diz respeito ao antagonismo que existe entre a reciclagem e a incineração. Reciclagem versus incineração. Essa questão mobilizou deputados, vereadores e entidades que promoveram na Câmara Municipal de São Paulo o seminário Reciclagem, Metodologias Sustentáveis para os Resíduos e a Inclusão Social. O vereador Ítalo Cardoso, que abriu o evento, considera um descaso a maneira que o poder público municipal trata a questão dos catadores e das cooperativas. Que é o trabalho dessas pessoas que já não têm mais o respeito como trabalhador, muitos não têm mais onde morar, fazem esse trabalho como meio de vida, mas que, na verdade, tem uma importância para a cidade e que não é reconhecido. Todas as políticas que foram desenvolvidas, inclusive pelo governo da prefeita Marta Suplicy, na área de reciclagem, esse governo acabou com elas. Ele não implantou as cooperativas, tinha previsão orçamentária, estava no contrato das empresas de coleta de lixo, e isso acabou. Esse seminário é um ponto importante, que os catadores eles sejam reconhecidos como agentes ambientais. Ganhamos uma sentença da Defensoria Pública em que a Prefeitura quer encher as cooperativas, associações de lixo de verdade. E não é de material reciclado, é material que nem meramente ele está sendo separado de forma correta de educação ambiental. E estão enfiando nas cooperativas, estão enfiando nas centrais diversos materiais, estão mandando contêineres e contêineres para as cooperativas e dizendo que as cooperativas não têm eficiência. Então você pressiona para poder falar, olha, a cooperativa não funciona, olha, a reciclagem não funciona, para poder voltar a política de incineração na cidade de São Paulo. Isso a gente não pode permitir. Ninguém quer saber de incinerador. Mais burro que enterrar lixo é queimar lixo, é queimar dinheiro. Quem não recicla o lixo, quem não recicla os resíduos, não recicla os seres humanos. Política de resíduos sólidos mais justa e mais sustentável, que valoriza o trabalho dos catadores, que implementa uma coleta seletiva solidária, onde não se perdem os materiais que na verdade são recursos, mas sim se recicla e se reintroduz no ciclo de produção. O grande benefício que a coleta seletiva solidária traz, que é de gerar emprego. Porque um dos grandes problemas no mundo, na verdade, no mundo hoje, é o alto índice de desemprego, o crescente índice de desemprego. Então, pensar num incinerador é o passo errado, é um passo para trás. Eles desenvolveram uns tanques que a gente chama de biodigestores de gestão anaeróbia,
que otimiza a reação. As bactérias ficam superativas, elas trabalham muito mais depressa, a velocidade do processo aumenta muito e eu consigo tratar uma mesma quantidade de fração sólida, de resíduos sólidos do lixo, num volume muito menor do que um aterro sanitário. E, diminuindo esse volume, eu posso fazer um tanque fechado. Eu fecho o tanque de forma tal que eu possa recuperar todo o gás metano e transformá-lo em energia. Esse não vai dar o efeito estufa que a gente não quer. Com uma política nacional de resíduos a ser aprovada no Senado e temos recentemente a aprovação da política de saneamento. Essas políticas, elas apontam para um modelo de tecnologia, para um modelo de enfrentar o problema do lixo que não passa pela incineração. Ela passa pela recuperação dos materiais por meio de programas de coleta seletiva, por associações e cooperativas de catadores organizados. Foi um sucesso total porque a participação também da população, né, e das organizações de catadores e outras entidades foi bem expressiva e isso é muito importante. Eu achei esse simpósio extremamente importante, eu consegui passar alguns conceitos técnicos de biodigestão anaeróbia, que é importantíssimo para a preservação ambiental, e achei mais impressionante ainda perceber a dignidade, a raça e a importância do povo na preservação do meio ambiente, na sustentabilidade. No que diz respeito aos incineradores, estamos nos sentindo violados do direito de termos o mais que todo povo precisa, é o trabalho. O nosso trabalho, ele advém da reciclagem e o incinerador, ele vai acabar com isso. Nós não entendemos também o porquê da lógica de alguns setores de querer tratar a questão do lixo como um problema a ser resolvido pura e simplesmente pela incineração. A incineração seria, em último caso, né? Fora isso nós temos a reciclagem, uma reciclagem responsável. A cidade de São Paulo tem hoje um lixo que tem 20% da sua composição de plástico, portanto é um trabalho diferenciado e acho que está sendo muito importante ouvir aqui os catadores. Nós estamos sendo assediados no Brasil todo, todos os estados estão recebendo visitas de fabricantes de incineradores europeus, americanos e outros países, coreanos inclusive, que estão propondo aos nossos governadores, aos nossos prefeitos, que adotem a queima de todo o lixo gerado na cidade, lixo doméstico. Mas o programa, então, dá a oportunidade a vocês a se informarem corretamente para que vocês possam emitir opinião e informarem os próprios filhos e netos o que, afinal, é a incineração, os prós e os contras. Vocês é que decidem depois com a informação que nós passamos do lado de cá. Então, o segundo tema de um clipe que nós conseguimos garimpar na internet diz respeito a uma legislação que foi aprovada no estado do Mato Grosso, onde o governo do estado proíbe a incineração. Uma legislação voltada à preservação ambiental e bem-estar do cidadão. Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, desde abril de 2007, ficou proibida a instalação e funcionamento de incineradores de lixo, seja de origem doméstica, industrial ou de resíduos de qualquer outra natureza. O autor da medida, deputado Pedro Teruel, comenta os objetivos da lei. O lixão é um local que você pode ainda ter uma ação de recuperação do local e contenção daquela poluição, né, e amenizar o impacto ambiental que está sendo feito, porque ele é concreto, está lá. O gás você nunca mais recupera. Então, a questão do gás queimou, então tem gases que você nunca mais recupera. Então, essa é a questão que foi discutida na época e consultamos vários ambientalistas, várias entidades ligadas ao setor, e a conclusão, apesar de ter poucos técnicos que pregam que a incineração pode ser feita com segurança, a grande maioria de técnicos provam que não tem essa segurança. A lei permite a combustão de resíduos comerciais e industriais de origem vegetal para a produção de energia. A engenheira química Sônia Hess explica que a queima do lixo feita de forma inadequada pode provocar problemas à saúde da população. Quando
quando a gente tem um material misturado, a gente não tem controle do processo de queima. Por isso que é perigoso, porque no meio desse lixo tem coisas que podem gerar produtos perigosos durante a queima. Perigoso quer dizer que causa doenças na população, contamina o ambiente para sempre. O risco é muito grande. Agora, queimar alguns componentes que hoje vão para o lixo seria muito interessante. Por exemplo, se a população, ao invés de queimar o mato, ao invés de queimar, de jogar no lixo os resíduos de poda de árvore, resíduo de limpeza de terrenos, esse material orgânico seria um ótimo combustível. Portanto, o Estado do Mato Grosso saiu na frente com uma lei bem interessante. O terceiro tema que nós vamos apresentar para vocês é a desativação de um incinerador no bairro de Pinheiros, na cidade de São Paulo. Muito interessante, vejam só o que os governantes, juntamente com o povo e os empreendedores, fizeram em relação a esse velho incinerador desativado. Espetacular, quando a iniciativa privada se junta com governantes que têm compromisso ético com o povo. O Incinerador Pinheiros. Reciclar é aproveitar os materiais e recursos como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Iniciar um novo ciclo para algo que seria descartado. O mais comum é falarmos em reciclagem de lixo. Aliás, você já parou para pensar em quanto lixo produz por dia? Cada um de nós produz em média 1 quilo de lixo por dia. Se juntarmos todo o lixo de todos os habitantes de São Paulo, num dia, teríamos cerca de 12.000 toneladas. O destino do lixo é um grande problema das cidades no mundo. O mais comum é depositá-lo em aterros sanitários. Outra saída é queimar o lixo em incineradores. Essa solução gera muitos problemas ambientais, principalmente pela fumaça resultante da combustão dos resíduos. Por isso, a maioria dos incineradores no Brasil foi desativada. Um deles na Rua Sumidouro. Aqui eram processadas 200 toneladas de lixo por dia. A Dona Maria, vizinha ao incinerador, se lembra bem dessa época. Quando começava a queimar, o pessoal corria para tirar as roupas do varal. Tiravam, os quintais ficavam cheios de fuligem e o cheiro, tinha dias que o cheiro era fortíssimo. Após o incinerador ser desativado, em 1989, o terreno ficou abandonado. E assim como falamos que a reciclagem é a solução para o problema do lixo, por que não reciclar esta área e devolvê-la para a população? A primeira coisa que nós queremos ser sempre é bons vizinhos. Primeiro. Do outro lado da rua daqui, tinha uma área de tratamento e processamento de lixo. Uma área degradada e contaminada. E o pessoal da casa não partiu da diretoria, disse, mas como? Vamos fazer algo, vamos falar com a prefeitura, vamos falar com as autoridades para ver como podemos ajudar a transformar isso numa área pública totalmente diferente. O Grupo Abril e a Prefeitura Municipal, em parceria com a Iven Construtora, o Banco Itaú e a Petrobras, resolveram recuperar a área e transformá-la em uma praça pública. A CETESB e a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, com o apoio da GTZ, Agência Alemã de Cooperação para o Desenvolvimento, elaborou um termo de referência para a recuperação de áreas degradadas por contaminação. O local do antigo incinerador é estudo de caso e referência para trabalhos de revitalização de áreas. Uma área degradada contaminada, após a remediação, ela fica limpa, contribui assim para uma reciclagem do solo, uma renovação ecológica do solo urbano. Por outro lado, com investimentos privados, ela gera também emprego e renda. E para outros países, inclusive europeus, isso é uma estratégia também de desenvolvimento local. Todo mundo que olhava aquela chaminé anteriormente sabia que era uma área degradada, depredada. E hoje, quando as pessoas olharem aquela chaminé, elas vão ter uma outra referência.
Nós temos uma referência de um lugar maravilhoso, com atividades culturais, sociais. Todas as paredes internas do incinerador foram raspadas, resultando em 66 toneladas de resíduos, que foram devidamente acondicionados em um aterro especial para substâncias perigosas em Caieiras. Além disso, todo o solo foi coberto com 50 centímetros de terra nova. E a construção de decks de madeira afasta definitivamente os visitantes do solo original. A proteção é realmente muito grande nesse caso. Não existe possibilidade de risco à saúde das pessoas lá, nenhum. E então, o terreno do antigo incinerador estava pronto para se transformar em um importante espaço de lazer, cultura e educação ambiental. A Praça Vitor Tivita. O quarto tema diz respeito a como se desintegram os materiais que foram coletados na cidade pelos catadores, pelos carrinheiros. Esses materiais chegam em bags, em sacos de plástico, e como eles são desintegrados para reaproveitamento desse reciclado na transformação de novos produtos oferecidos para a sociedade. O quinto tema, ele diz respeito ao uso dos restos vegetais de poda, que são transformados em biomassa, ou seja, composto e cavacos. As grandes cidades têm em seus diversos departamentos pessoal treinado que faz a poda, faz o desbaste, faz o corte, a supressão de vegetação e de árvores, e tudo isso é transformado no local em cavaco ou biomassa, transportado então para uma grande área de compostagem, que depois é utilizada nos canteiros da prefeitura, nas praças e nas áreas de lazer. Portanto, é uma economia importante que essas prefeituras que adotam esses processos, esses projetos de reciclagem de resíduos, só tem a ganhar, e o contribuinte também só tem a ganhar, e é um contribuinte feliz, porque ele não vê só politicagem, ele vê o seu tributo transformado em projetos ecologicamente corretos e, como se diz hoje no meio empresarial, de sustentabilidade, que não tem às vezes nada a ver com sustentabilidade.
O sexto tema mostra como existem equipamentos, existem empresas interessadas em reaproveitamento das embalagens Tetra Pak, onde vem o leite, aquelas embalagens que têm um interior de alumínio. Muito interessante. Observem só que reportagem interessante. O Brasil é um grande, talvez seja o maior país onde o povo se dedica à busca, à garimpagem das latinhas de alumínio que saem das bebedeiras, dos bares, que saem dos estádios de futebol, que saem das ruas e assim por diante. Das festas, das Oktoberfest, são milhões de embalagens, latinhas de alumínio, que são transformadas novamente e entram no ciclo de vida do alumínio. Cada país tem os seus estoques de metais. O Brasil tem um excelente estoque de alumínio que é sempre reciclado. Isso economiza energia elétrica. E o programa Ecologia em Ação, ele vai assim encerrando, deixando com vocês essa programação e pedindo que vocês nos telefonem ou façam contato pela internet, ou façam comentários no nosso blog, para que a gente possa aprimorar o conhecimento. Muitos estudantes de biologia, muitos estudantes de química, muitos estudantes de engenharia ambiental, certamente terão interesse aprofundar-se nessas informações e esses conhecimentos que a gente tem adquirido durante 52 anos de vida profissional. Até lá, Ecologia em Ação se despede de vocês, aguardando-os para a próxima semana.